Noite. Queria agradecer aos senhores aqui por mais um vídeo. Pedir que os senhores que estão assistindo o vídeo gostaram, curtir, comentar, compartilhar, porque isso ajuda a gente a continuar com o material. Já pedir perdão aí pela voz, eu estou um pouco rouco, na verdade muito rouco, mas eu precisava trazer esse material para cá. Desculpa. Esse trade, as operações de hoje que eu vou listar aqui, são um exemplo de como a ganância pode estopar, foi o que aconteceu comigo, pelo simples fato de não seguir o técnico, de não seguir aquilo que o gráfico diz para que você faça. A gente é no gráfico do Engie23, 5 minutos. O gráfico abriu com gap de alta, veio logo fechar aqui na vela 1. Descer na tela para ficar mais didático o aprendizado. Tivemos aqui, ó, vela 1, gap, certo? O mercado sempre tende a fechar o gap. A maioria das vezes o mercado ele tende a fechar o gap. Por que tende a fechar o gap? Porque no gap geralmente existem pessoas posicionadas naquele local que os seus negócios não foram realizados, certo? Então, exemplo, nós temos esse fundo aqui, jogou o mercado para cima, certo? E esse espaço sem negociação. Por que o mercado tende a fechar os gaps? Porque existem negócios ali que não foram realizados, certo? O que aconteceu? O mercado abriu aqui, até então a gente não faz nada, mas pela primeira vela a gente tem uma máxima e uma mínima, correto? Uma máxima e uma mínima. Vou dar a cor aqui para ficar melhor. Temos uma máxima e uma mínima, primeira vela, máxima e mínima do dia, certo? Rejeição no topo, entende aqui, o mercado já está apontando em direção. Temos o gap aqui embaixo, a gente espera aqui, quando ele aponta a direção na primeira vela, que ele de fato venha fechar esse gap. Por quê? A gente já tem estatística, probabilidade nos mostrando, falando sobre o gap, e agora nós temos a vela nos mostrando a direção, certo? Segunda vela, não renovou o máximo, mas também não renovou o mínimo. Segunda vela, rompeu a mínima, certo? Vela 3, rompeu o mínimo da vela 1. Nossa máxima do dia ainda está aqui, ó. Nossa máxima do dia ainda está aqui. Nossa resistência ainda está aqui, certo? Até que ela seja rompida, ela continua sendo uma resistência. Continua sendo a máxima do dia. Nesse momento aqui nós não fazemos nada. Nós não temos nenhuma entrada ainda. Mercadão lateralizado, certo? Continuou sem romper a máxima da vela 1, nem a mínima. Não rompeu o máximo, rompeu o mínimo, mas retornou. Vocês estão vendo aqui, ó. As velas rompem e logo depois devolve. Rompe e logo depois devolve, certo? Vela 8 veio uma força compradora, mas não foi suficiente para romper a máxima da vela 1. Rompeu só dessas velas aqui, que são quase um doji, certo? E a gente vai ter uma renovação de máxima já na vela 12. Vela 12, renovou máxima. A máxima do dia era aqui na vela 1. Agora a máxima do dia vai lá para vela 12. Mínima, renovou mínima não. Então, se não renovou mínima, máxima do dia é na vela 12, a mínima na vela 2. Temos o suporte ou resistência, que é onde está traçado aqui, certo? O suporte está traçado aqui e a resistência está lá. Ok? Vamos lá. O mercado veio, corrigiu, fez uma correção, logo voltou com força lá na vela 15. A vela 15, o que a vela 15 fez? Ela ela rompeu a máxima de todas as velas anteriores, inclusive da vela 1. Então nós temos um novo topo, certo? Temos um topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, certo? Se visualizar assim, fica mais simples a compreensão. Topo, fundo e topo. Topo mais alto, certo? Samurai, o mercado está em tendência? Ainda não. O mercado não entrou em tendência, macro não.
macro, se a gente for pegar o gráfico âncora, gráfico de hora e gráfico do dia. Pega o gráfico de 4 horas ou de 1 hora ou o gráfico do dia, abre no índice e a gente vai ter uma noção bem melhor de onde o gráfico está indo. Como a gente está no intraday, a gente está analisando as formações de 5 minutos aqui, o mercado ainda não entrou em tendência, não, certo? A gente tem aqui, ó, máximas maiores, mínimas maiores e máximas mais altas, certo? A gente começa a ter um entendimento do que o preço está querendo fazer hoje, mas até então não temos entrada, correto? Não temos entrada até então. Por que eu digo da ganância? Vamos lá. O mercado rompeu, deixou a nova máxima aqui nesse ponto, na vela 15. O que a vela 16 fez? Renovou máxima, só que devolveu o preço para a mesma zona abaixo dessa resistência aqui, ó. Abaixo dessa resistência aqui. Aqui nós temos perdão. Temos a resistência aqui, certo? A vela 15 foi, agrediu e o preço devolveu. Fechou embaixo. O que a 16 fez? Rompeu a máxima, tem uma máxima mais alta, só que logo em seguida devolveu o preço e fechou abaixo, certo? O que aconteceu aqui? O preço veio lá para baixo, correto? Vela 18, o que a gente entende aqui? É que tem uma zona de preço que o mercado está entendendo que está caro, certo? Essa resistência aqui, a R1, a gente entende que aqui tem uma resistência e o mercado está entendendo que aqui está caro, certo? O mercado está entendendo, olha, aqui está caro, vocês vão ter que baixar preço para a gente conseguir realizar alguma coisa. Caso contrário, a gente não vai comprar, certo? Então os vendedores vão ter que baixar preço. Foi o que eles fizeram, certo? Máxima, mínima, rompeu o mínimo, a gente começa a se posicionar. Máxima e mínima. Fiz essa entrada? Não, não fiz. Por quê? Stop caro. Stop aqui estava muito caro. A entrada seria aqui, 5 pontos abaixo da mínima, porque o índice se movimenta por tique e o tique do índice é de 5 pontos. Então, seria aqui, 5 pontos abaixo da mínima da vela 16. E o stop aonde? 5 pontos acima da máxima da vela 16. Certo? Alvo. Alvo primeiro 1 para 1. Logo depois a mínima do dia, ou 2 para 1. Só que, como a mínima do dia até então é a mínima da vela 3, a gente não se posiciona. Certo? Seria aqui 1 para 1, de fato, o alvo. Não peguei essa entrada e aguardei essa entrada aqui, ó. O que aconteceu aqui na vela 20? Vela 20. A gente tinha marcado essa zona aqui do dia anterior, ó. Uma zona de resistência que virou suporte. Aqui. Suporte 1. O que o mercado fez quando bateu lá, quando chegou lá? O mercado foi, bateu. Próxima vela 21, devolveu o preço lá para cima. O que eu começo a entender aqui? Eu tenho a zona de mínima do dia, que foi deixado lá pela vela 3, certo? Vela 3 deixou a mínima do dia. Até então, nesse ponto aqui, ó. Eu tenho a mínima do dia aqui nesse ponto, certo? E a vela 20 bateu na mesma mínima, deixou a mínima mais baixa. Beleza, a gente entendeu isso aqui. O que a gente começa a entender aqui? Aqui tem um suporte respeitado no dia de ontem. O mercado veio na vela 20, quando ele veio, bateu. Lá na vela 21, logo ele devolveu o preço para a mesma zona de abertura da vela anterior. Então, o que eu começo a observar aqui? O mercado está entendendo que está barato demais. A gente vai começar a olhar para compra. Por quê? Eu tenho suporte, a resistência foi rompida e agora virou suporte, certo? Tem uma mínima aqui do dia, que agora está uma mínima mais baixa, deixado pela vela 20, aqui nesse ponto. E o preço devolveu quando bateu lá, certo? O que ele fez? Ele foi e retornou. Conseguiu retornar na mínima? Não. O que ele fez? Deixou uma mínima mais alta, ó. Deixou uma mínima mais alta. Se o mercado fez mínima, máxima, mínima mais alta, o que eu começo a olhar? Para compra, certo?
Aquela venda pagou, mas eu não realizei ela e fiz essa compra aqui, certo? Vela 24, mínima mais alta, uma vela compradora, stop aqui, 5 pontos abaixo e entrada 5 pontos acima. Pagou? Pagou. Alvo, máxima do dia. Alvo 1 para 1, segundo alvo, máxima do dia. Sai antes, não esperei chegar na máxima do dia. Por quê? A vela 26, ele começou a defender, ó. Mostrou uma sombra contrária. Sombra contrária é rejeição de preço, certo? Vela 28. Rompeu máxima e eu fui aguardar a próxima vela. Qual foi a próxima vela? Vela 29. Vela 29 foi uma vela vendedora. Ela rompeu a máxima da vela anterior, só que devolveu o preço, e alinhou exatamente com esse canal de baixo aqui. Aí eu saí aqui. Eu saí quando essa vela formou, a vela 29. Vela 28, perdão. Quando a vela 28 entrou, quando a vela 28 fechou, eu saí. Tava positivaço, muito bem aqui. O que aconteceu? Tava até comentando com um colega que tava operando comigo, tava no gráfico junto comigo. O que eu ia aguardar? O mercado expirou, tem um canal de baixa aqui, certo? Tem um canal de baixa aqui. Eu tava olhando para a compra, quando que eu vou virar a minha visualização? Dependendo de como o mercado chegar nessa resistência aqui, que é a máxima do dia, deixada por essas duas velas aqui, ó, que a gente marcou antes, certo? Então vamos lá. Como que o mercado reagiu? Quando chegou lá? Chegou com a vela de força, e final de tendência, vela a favor, final de tendência. Geralmente a gente trabalha com probabilidade, né? Na maioria das vezes, os padrões gráficos é justamente isso. Na maioria das vezes, final de tendência, vela forte, que é a famosa Marobozu ou barra elefante, é uma vela de absorção, certo? Uma vela de absorção. O que aconteceu aqui? O mercado estava comprado, chegou uma vela forte, vela compradora forte, que vai absorver todo mundo que estava posicionado aqui para poder jogar o preço para baixo. Foi o que aconteceu logo em seguida. Deixou aqui essa estrela cadente na vela 32, aqui ó, vela 32 em estrela cadente. Essa entrada eu fiz. Essa é a entrada da ganância. Escuta só. Stop, entrada, 5 pontos abaixo, stop, 5 pontos acima. Primeiro alvo, 1 para 1. Vou esperar na mínima do dia? Não, porque ele já rompeu o canal de baixa que tinha formado. Então, se ele rompeu o canal de baixa, se eu tenho um canal de baixa aqui, ó, o mercado está vindo, ele rompeu o canal de baixa, o que ele vai fazer? Qual o comportamento esperado quando ele voltar nesse canal? Ele vai fazer o pullback, ó. Corrige, depois faz o quê? Sobe. O que o preço fez? Exatamente isso. Eu com o olho grande, desculpa, ao invés de eu aguardar 1 para 1, pegar meu dinheiro e sair fora do dia, o que eu fiz? Vou aguardar lá na mínima do dia. Tem contexto para chegar na mínima do dia? Não tem. Por que não tem contexto para chegar na mínima do dia? Porque até aqui eu estou vindo com mínimas mais altas. Então o mercado está me dando sinal que ele vai subir, não que ele vai cair. Certo? Ele pagou 1 para 1, ao invés de eu pegar, eu deixei o mercado voltar. Aqui ele paga 1 para 1. Quando ele chega lá, posicionou, o que ele aconteceu? Ele retornou. Veio de novo e retornou para onde? Lá para cima. Que é o que a gente estava falando aqui, ó. O mercado está vindo no canal de baixo, rompeu para cima. O que a gente aguarda? Ele vem fazer a correção e depois estourar. Foi o que o mercado fez. Qual era o correto? Pegar 1 para 1. Porque a gente não tinha contexto para pegar a mínima do dia. Quando a gente tem contexto para a mínima do dia, como foi nesse caso aqui, ó, 1 para 1, primeiro alvo, parcial, 1 para 1 da alt tab, né? Move o stop do 0 a 0.
E depois a gente espera a mínima do dia, certo? Só que a mínima do dia aqui estava mais curto do que o 1 para 1. Tinha contexto? Tinha contexto, porque o gap não tinha sido fechado até então, certo? Aqui tinha contexto, aqui não tinha contexto, certo? Essa entrada aqui não tinha contexto para esperar a mínima do dia, porque eu estou vendo aqui mínimas mais altas, certo? E rompeu o canal de baixa. Então, o correto aqui, ó, foi uma boa entrada, uma boa entrada. Máxima do dia, tem uma zona de suporte, certo? Que já foi testada e o mercado rejeitou. Então, é sim uma boa entrada. Só que o alvo aqui é 1 para 1, que foi o que ele pagou, mas eu, por olho grande, devolvi o meu dinheiro para o mercado hoje por pura ganância, certo? Então, venho aqui compartilhar esse conhecimento com vocês. Espero que ajude os senhores. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. A gente tem o Instagram também, que posta conteúdo com mais frequência. Se tiver alguma dúvida, chega lá, pergunta, que eu vou tentar ajudar os senhores, certo? A intenção aqui não é vender conteúdo, mas compartilhar conhecimento para que a gente cresça junto. Esse tipo de conhecimento aqui que eu compartilho, de análise gráfica, ele não serve só para day trade, ele serve para análise de position, realizar a compra ou venda de ações a longo prazo, aí visando montar uma carteira de investimento para ti, pensando já na tua aposentadoria ou em planos futuros, correto? Então, já obrigado. Se você ainda não curtiu esse vídeo, deixa uma curtida aí, compartilha e comenta e diz o que achou, para que a gente possa melhorar e trazer cada vez mais conteúdo para os senhores. Obrigado.